Ótimo, então bora lá. Então hoje nós vamos falar, né, sobre o romantismo. Então, a semana passada nós falamos do arcadismo, das características, né? Nós vimos que foi um movimento que se baseou nas ideias iluministas, então eles trouxeram muito, né? Eles cultivavam a razão, eh, a objetividade, a clareza de ideias, baseados no antropocentrismo. Então, nós tivemos aquela época do arcadismo, e esse arcadismo foi se desenvolvendo, e nós vamos chegar no próximo período, que é o romantismo. O romantismo, ao contrário, né, do que a gente pensa, porque quando nós falamos assim, é romântico, a ideia que nós temos de romantismo, ou a ideia que na verdade aconteceu, né, ela veio com o passar dos tempos, é uma ideia um pouco diferente do que é, na verdade, o jovem romântico, o homem que viveu o romantismo. Quando nós falamos hoje de uma pessoa romântica, uma pessoa sonhadora, uma pessoa, essa relação tem, né, muito sentimental, então nós associamos o romantismo ao sentimentalismo, né? Alguém que é muito sonhadora, uma pessoa sentimental, emotiva, que fantasia determinadas coisas, ou que sonha com o grande amor, ou que sonha com o amor ideal, com o parceiro. Então, de fato, mas havia isso sim nesse período romântico. Mas não era só isso, né? Na verdade, esse sentimentalismo era uma consequência, foi uma consequência dos ideais românticos. O romantismo, na verdade, é, ele tem como essência a rebeldia, a negação de uma época, a negação de um contexto. O sentimento romântico dessa época nasce, na verdade, da frustração de um tempo, de uma visão pessimista. Então, claro, né, houve todo um tempo aí, decorreu um tempo para que hoje essa ideia de romantismo seja voltada para esse aspecto do romantismo, que é o sentimentalismo. Mas num primeiro momento, quando nós falamos do romantismo enquanto período, enquanto estilo literário, o jovem que viveu o romantismo, o jovem romântico, o escritor romântico, na verdade, eu definiria como rebeldia, tá? Como a recusa de um tempo. Então, vamos começar aqui pelo contexto histórico do romantismo na Europa. Qual era a época, o que esse romantismo encontrou? Nós estamos aqui no final do século XVIII e início do século XIX. Na verdade, o romantismo ele vai daqui, ó, do final do século XVIII até o final do século XIX na Europa, tá? Ele é um período longo, quase um século, na verdade, é quase mesmo um século de um período romântico. O que acontecia, né, aqui no período, no contexto histórico? Nós tivemos a Revolução Francesa, que foi entre 1789 e 1799. Então, o homem romântico viu isso aqui, ó, né? Auge da Revolução Industrial, que era importante, era a produção, era o comércio, então era importante uma produção maior, né? O desenvolvimento e a valorização do capital. Em Portugal, Napoleão invade. Em Portugal, Napoleão é invadido. Portugal vai ser invadido por Napoleão e para nós vai ter uma consequência, né? Porque a família real vem para o Brasil. E no contexto histórico do romantismo, nós temos ainda as ideias iluministas. Não é que eles sejam iluministas, isso aqui é o berço do romantismo. O romantismo enxergou esse contexto histórico, tá? Qual é, na verdade, a consequência desse contexto histórico para o romantismo? Então, vamos lá.
Nós temos aqui as principais características, mas então aqui eu vou voltar que eu vou explicar isso aqui para você melhor. Quando eu tenho a Revolução Francesa, ele assiste à Revolução Francesa, os jovens do arcadismo iluministas vivem esse período, e o homem romântico vai viver a consequência dessa Revolução Francesa. Então, nós não podemos esquecer que a Revolução Francesa trazia os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Quem lutou nessa Revolução Francesa, quem lutou por isso, acreditava que ia mudar o mundo. Acreditava que viria depois dela um mundo de justiça, um mundo em que todos realmente teriam os mesmos direitos, um mundo em que acabaria a diferença social, a diferença gritante entre as pessoas. Obviamente, a que esses jovens assistiram? A frustração de tudo isso. Quando veio a Revolução Francesa, na verdade, houve apenas uma troca de poder. O poder deixou de ser de determinada classe e passou a ser de outra classe. E quem lutou por essa revolução, quem viveu essa revolução, quem sobreviveu a essa revolução e acreditou nos ideais dessa revolução, teve um sentimento enorme de frustração, né? De negatividade, de que mundo é esse? Então, essa importância dessa Revolução Francesa para esse jovem romântico. Ele já começa daí tendo uma visão pessimista. Então, ele vai alimentar, daí vem o pessimismo do jovem romântico. A Revolução Industrial coisifica as pessoas. É aí que tudo começa. Então, a Revolução Industrial, lógico que teve inquestionável o valor da Revolução Industrial, inquestionável o que ela trouxe para a humanidade, blá, 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 ponto. Mas o que ela trouxe também. Então, eu não tenho mais aquela produção artesanal, eu tenho uma exploração. Surge a classe operária, eu tenho os homens que trabalham nessa indústria, os homens que produzem numa quantidade maior, os homens que ganham pouco por essa produção, alguém que ganha com essa produção. Eu tenho uma valorização, um aumento do comércio, obviamente, a valorização do capital, do dinheiro, né? O desenvolvimento disso. Consequentemente, esse homem passa a ser visto como uma massa. Daí a reação do romantismo em valorizar o quê? O indivíduo. Tem mais uma coisa, essa valorização do capital vai trazer a sensação de ser o melhor, de ter, de você ser valorizado pelo aquilo que você tem, por aquilo que você tem. É um sentimento, né? Materialista. Por isso essa valorização do capital. E o romantismo, por sua vez, embora vá refutar tudo isso, nós não podemos esquecer que quem ia produzir essa arte romântica, essa obra romântica, quem ia escrever no romantismo, é a burguesia. Então, aqui nós temos a valorização do capital, a burguesia no auge né, do poder novamente, e uma literatura, no nosso caso, estamos estudando a literatura feita por essa burguesia. Então, essa valorização, esse desenvolvimento do capital que vai fortalecer a burguesia, vai ser refletida aqui, na obra romântica. Então, importantíssimo, né? Nós apreciarmos esse cenário e entendermos qual a relação desse cenário nessa gama de características aqui que vão sobressair no romantismo. Quando nós chegamos aqui no romantismo, nós temos algumas características desta obra. Nós vamos ter, primeiro, o egocentrismo.
é muito importante nesse período o que eu sinto, o mundo visto sob a minha visão, a minha dor, o que eu estou fazendo. Nós vamos ter aqui a idealização de várias coisas. A idealização da mulher. O homem romântico, na verdade, o que vai rolar? Vai valorizar os próprios sentimentos, a própria visão de mundo, a própria dor, daí o egocentrismo, né? Nós temos aqui também o subjetivismo, ligado a esse egocentrismo aqui, nós temos o subjetivismo, ou seja, percebeu, né, que não era para ter ido embora. É a minha visão, é o mundo sob o meu ponto de vista. Esse mundo que eu vivo, esse mundo a qual eu pertenço, não é bom. Ele nega esse mundo, ele nega esse contexto, ele nega esse mundo que não é legal. Então, ele passa a idealizar o mundo. Então, ele começa a idealizar a mulher. A mulher do romantismo é sempre delicada, é sempre bela. Daí já começam também os padrões, né, sobre os quais nós somos criados. Então, a mulher romântica é sempre bela, é sempre delicada, é sempre distante. Quando ela se apaixona para valer. É como se ela fosse ser bela para sempre, ela é incorruptível. Se ela é corruptível, é por um amor, ela faz tudo por esse amor. Então, ela é a mulher idealizada. Essa mulher do romantismo reflete os ideais burgueses, reflete os ideais da sociedade em que ela vivia, né? Então, ela era bela, ela era submissa, ela era criada para ter um amor, ela era criada para ser fiel, ela era criada para amar. Só que as mulheres do romantismo, elas são idealizadas, mas nós vamos ver que em várias obras elas lutam pelo ideal do amor. Elas são fortes, né? Mas elas são sempre submissas às regras da burguesia, da sociedade em que elas vivem. A idealização do amor. O amor é sempre assim, forte, intenso, transformador, leva à loucura, é a razão de viver de quem está apaixonado, é a razão da morte, é a razão da entrega, é a razão das intrigas. Então, quando o amor acontece, parece que nada existia na vida daquele ser, daquele personagem, antes dele amar. Ele vem, ele ama, se apaixona e aí tudo muda, né? O sentimentalismo exacerbado, então existe um exagero mesmo, né? Uma ênfase. Eu sofro, então o meu sofrimento é o maior do mundo. A minha saudade é a maior do mundo. O sentimento que eu tenho pela minha pátria é o maior do mundo. Então, nesse sentimentalismo exacerbado do romantismo, nós vamos ver que as tramas, né, a solução para o amor, nos romances românticos até tem um final feliz, mas eles têm muita questão da morte. Um morre, o outro morre, um se mata, ou eu morro ou eu me mato. Então, existe muito esse sentimentalismo exagerado, como nós vamos ver em algumas obras que nós vamos analisar. Existe o nacionalismo. Nós estamos falando da Europa, né? Mas essas características vão ser comuns, obviamente, no período romântico, inclusive aqui no Brasil. E esse nacionalismo, ele vai se destacar de maneiras diferentes na Europa e no Brasil. Eu preciso resgatar o passado da minha pátria. A Europa está devassada pela Revolução Francesa, pelas consequências da Revolução Francesa. Um clima de pessimismo pairando no ar, né? Então, esse mundo, isso aqui onde eu vivo é muito ruim. Então, eu preciso idealizar.
Então, eles vão resgatar o amor à pátria, eles precisam resgatar alguma coisa. Daí vem esse sentimento de nacionalismo, mas como que o romantismo vai fazer isso? Fuga ao passado. Ele vai lá para o passado medieval, na Europa, ele precisa buscar um tempo de glória, ele precisa buscar um tempo que valeu a pena, ele precisa buscar um tempo que foi muito importante, em que as coisas aconteceram. Então ele vai lá para a Idade Média, ele vai trazer o herói da Idade Média, ele vai trazer aquela época de lutas, aquela época de glória, para quê? Para esse nacionalismo. Nós vamos ter também um sentimento entre eles, isso aqui vai dar origem, inclusive, a toda uma geração no romantismo brasileiro, tá? O sentimento de spleen. Spleen é o tédio. Então, todos eles sentem um tédio em relação à vida. Todos eles acham os porquês da vida, né? E se essa realidade, se esse tempo não é bom, se esse contexto não é bom, essa realidade é ruim. Então, eu tenho duas maneiras de fugir dessa realidade: ou através da morte, ou através do sonho. O sonho, nós temos os devaneios, nós temos as fantasias, e a morte era muito presente nessa realidade do jovem romântico. Aqui é preciso fazer uma observação também. Nós temos aqui o tédio, né, que é essa, eu não encontro razão no meu viver, e a presença da morte. O jovem romântico, principalmente aquele que produzia, que vivia o mundo intelectual, ele era filho da burguesia. Então, ele era um jovem que estudava, tinha acesso a uma cultura, eles participavam de debates intelectuais como eu não sei, hoje tem muitas séries, né? Mas como, sei lá, como se na minha época ou nos anos 90 nós discutíamos filmes. É tão importante um filme hoje, né? Sei lá, hoje, alguns leitores, mas como era tão importante quando discutir os filmes, as séries, então eles discutiam isso, como tem hoje, né? Alguns fãs de livros, de sagas, né? Os que acompanharam aí os Harry Potter da vida, existem tantas outras sagas, O Senhor dos Anéis, enfim, não tem os fã-clubes aí, não é fã-clube, né? Os que leem, os que discutem, os que participam. Então, eles faziam isso, a literatura estava no auge, né? Então, eles escreviam, discutiam, falavam, trocavam ideias, mas esses jovens não precisavam trabalhar para viver. Olha que louco, olha como uma coisa vai levando a outra. Eles eram jovens, filhos da riqueza, a cara da riqueza, como diz aquele personagem. Então, eles viviam de rendas, de dinheiro da família, inclusive muitos, né, quebraram, conheceram a miséria, muito suicídio, enfim. E aí, à noite, esses caras faziam o quê? Viviam na boemia. Eles viviam literalmente nas tavernas, nos bares da época, na boemia, então eles bebiam pra caramba. Na época, eles curtiam ópio, né? Foi a perdição deles na época. As mulheres, os devaneios, então eles passavam a noite ali. Muitos trocavam a noite pelo dia. Aí já tem um pezinho no tédio, cara. Você vive nisso. Você vive nesse mundo, você vive o que você espera da tua realidade. A hora que você tem que sair dali, ir para o mundo real, você não tem um mundo real, eles não tinham, né? E aí já começa esse sentimento de tédio. Temos aqui um outro problema. Nessa época, nós estamos falando aqui de meados do século XVIII. Surgiu a tuberculose. E nós ainda não tínhamos os antibióticos aqui. Porque a penicilina só vai surgir na segunda metade do século XIX. A tuberculose
altamente contagiosa e matava. Ela mata até hoje, né, mas ela matava. Muitos jovens eram vítimas dessa tuberculose. Agora você imagina, tuberculose, cofó, 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 tossiu, passou. Pau. Aí eles estavam aqui, o Juninho estava com tuberculose, aí ele ia para a noitada, aí ele beijava as minas, aí ele tomava uma, ele compartilhava o copo, aí não sei o quê, isso ia passando assim, ó, tá, mal alimentados, obviamente, meio vampirinhos, tá? Então a tuberculose matava igual tsunami, assim, e muitos jovens. Então, os jovens foram as grandes vítimas dessa tuberculose. Então, eles já conviviam com a morte, com o medo da morte, com a frequência de perda de amigos. E aí, ainda tinha uma outra coisa. Esse tédio aqui, nesse meio, era muito comum suicídio. Então, nesse início do romantismo, principalmente, na metade aí do século XVIII, houve um surto muito grande de suicídio entre os jovens na Europa, que era esse pessimismo, esse tédio, esse peso que eles carregavam. Então, como vocês podem ver, como a gente pode perceber, essa ideia do romantismo, de flores, esse romance romântico, esse romance levezinho, que algumas obras da primeira geração carregam aqui no Brasil, não era o ideal do romantismo. O romantismo veio de um ambiente de negação, veio de um ambiente pessimista, veio de um ambiente de rebeldia, veio de um ambiente de refutar uma época, uma sociedade, um tempo, e eu adoro eles, tá? Mas eles tinham o quê? Tudo isso em exagero, porque era o contexto deles também, né? Eles não tinham que bater panela igual nós, então era uma outra realidade. Eles eram, na verdade, filhos da burguesia, como eu disse para vocês. Então, o que eles vão trazer, além de tudo isso, para essa obra? Era uma obra produzida pela burguesia e para a burguesia. Isso é uma definição mesmo que existe, tá? Eu escrevo, mas eu escrevo para o meio, para o meu meio, né? Então, o ambiente é um ambiente burguês. Os princípios são princípios burgueses. Então, existe a casa de luxo, existe uma importância muito grande para o dinheiro. Então, ele é mocinho, ele é bonito, ele é rico. Ela é mocinha, ela é bonita, ela é rica. Qual é a dificuldade aqui do romance? Cara, ou ele fica pobre, ou ela é pobre e ele precisa ser rico, ou também ela é pobre e ele é rico, mas vai aparecer, vai cair de algum lugar uma herança para ela, ou ele é rico, aí ele fica pobre, aí ele some para ganhar dinheiro de novo, aí ele volta. E os princípios morais ali também desses protagonistas românticos, de vez em quando dá uma zoadinha, mas é bem legal. Então, a mulher era idealizada. E qual era o valor aí? O casamento. Qual era a felicidade para ela? O casamento. Importante casar, importante ter um amor. Qual era o objetivo da mulher? Eu amo. Qual é meu objetivo? Ter o homem que eu amo. Qual era o meu objetivo de vida? Ter o homem que eu amo para casar. Então, quais as decepções que elas tinham na vida? Quando ele não casava, quando morria, quando não dava certo, quando era esse amor sofrido, né? Então, existia, obviamente, essa questão também. O dinheiro era o instrumento da conquista, era o instrumento da felicidade. Ele era felicidade ou o instrumento que eu mandava comprar essa felicidade? E tem a ver. Por quê? Porque é o mundo que eles conhecem, né? E aqui nós vamos ter os valores do cristianismo. Em alguns autores mais que outros. Mas por quê? Porque se você era da burguesia, se você era de boa família, você era o quê? Cristão. Certo?
E aqui, esse valor do cristianismo, em algumas obras, como nós vamos ter na segunda geração romântica, que nós vamos ver, vem o questionamento desse cristianismo através do satanismo, tá? Mas não o satanismo de ritual, tá? O satanismo de olhar para outras coisas. Na verdade, era uma forma de criticar esses valores aqui. Então, tudo isso vem com essa literatura romântica. Nessa idealização do tempo, nesse nacionalismo, nisso tudo que nós falamos, o que vem também? O cavaleiro medieval. Ele vai recuperar o passado medieval, ele vai recuperar o passado de glória. Quem que ele vai buscar lá de trás? O cavaleiro medieval. Aquele cavaleiro das cruzadas, aquele cavaleiro que saía em busca para defender o reino dele e a amada, aquele cavaleiro viril, lindo, maravilhoso, cheiroso, que ia lutar pelos pobres e oprimidos, que no caso era o clero e a burguesia. Ops, só que não, nada de pobres e oprimidos, né? Mas ok. Então, eles precisavam desse afastamento temporal. Ele precisava dessa busca, né? Por quê? Porque a época dele era feia. Recupera esse cavaleiro e esse cavaleiro vai passar a representar o herói. Então, as obras do romantismo, elas trazem essa figura do protagonista como herói. Mesmo que seja um herói contemporâneo ali, uma época em que eles viviam, ele vai trazer os princípios desse herói, a essência desse herói. Esse cavaleiro, esse herói é incorruptível, ele é forte, ele é protetor dos mais fracos, ele é destemido, etc. Ok, né? Pelo menos aqui a gente fica feliz que existe alguém assim, ó, bora lá. Então aqui é daí que vem os heróis do romantismo e a idealização, né? Quando a gente fala assim, ela está esperando o cavaleiro dela, o final de Pretty Woman, que ela espera, ela tem um momento que ela fala para ele, na verdade é uma linda mulher em português, nem sei se é o Pretty Woman, acho que que tem um momento que ela fala para ele que ela acredita no amor, que ela gostaria, né, que ela espera que um cavaleiro venha e a salve, e no final, assim, acho que você já assistiu, né, Mi? Mas eu vou comentar o final, mesmo assim. Ele vem buscá-la, né, e ele usa o buquê como se fosse a espada, fazendo referência aos cavaleiros medievais. Muito bonitinho esse filme, diga-se de passagem, com o senhor Richard Gere. Então, quem que nós temos aqui de autores importantes da Europa, né, no romantismo? Goethe, com os sofrimentos do jovem Werther. Esse livro aqui nós vamos comentar, tá? Nós vamos olhar daqui a pouco alguns trechos desse livro e ele é muito importante. Na Alemanha. Victor Hugo na França, com Os Miseráveis e Notre Dame. Nós temos na Inglaterra o Lord Byron, e ele escreveu Dom Juan. Em Portugal, nós vamos ter Almeida Garré, né, com Viagens da Minha Terra. É muito legal esse livro. Aqui já pega o nacionalismo, né? Muito legal. E Camilo Castelo Branco, com Amor de Perdição, em Portugal. Nós temos 2 em Portugal, que são referências, né? Vamos aqui de novo. Opa! Quando eu destaquei essa obra aqui, ela é absolutamente importante, né, para nós,
como referência do início do romantismo, e de que sentimentos, né, que esse jovem romântico era que ele carregava nessa época, né? Esse livro é tido como marco do início do romantismo na Alemanha, e na verdade ele é composto por cartas. E essa obra ficou proibida na Alemanha por 3 anos depois da primeira edição. Ele foi lançado, foi um grande sucesso, e em determinado momento ele fica proibido. Por quê? Já começa pelo nome, né? Os Sofrimentos do Jovem Werner. A trama, né? Werner é um jovem inglês, rico, né, burguês, ele resolve fazer uma viagem, ele resolve viajar pelo mundo, ele resolve viajar e ele vai para a Alemanha. E ele troca cartas com um amigo dele. Ele troca, toda a narrativa é desenvolvida através das cartas dele. Então, ele vai escrevendo essas cartas. O que acontece é que na Alemanha ele se apaixona por uma mulher. E ele passa a sofrer muito em relação a esse amor. E esse sofrimento vai sendo revelado, carta a carta, carta a carta, carta a carta. Esse sofrimento vai aumentando, essa angústia vai aumentando, ele vai. E no final dessa história, ele morre, né? E o que acontece? Na Europa, na Alemanha, nessa época, como eu comentei com você, estava havendo um surto de suicídio entre os jovens. E esse suicídio, esse surto, por coincidência, em vários jovens que se suicidaram na vida real, entre os pertences, foi encontrado um exemplar desse livro. Muitos. Então, na verdade, eles já tinham, né, um quadro. Na época, acho que não se sabia, mas já tinham esse quadro suicida, já tinham esse quadro de depressão, já estavam nesse momento de tédio, já estavam envoltos, né? E eles liam a obra e eles iam sentindo empatia pelo protagonista, segundo as teorias que proibiram o livro. Então, quando esse personagem morre na obra, isso se torna muito pesado para eles. Ou impulsionava, ou estimulava, acreditava-se, alguns chegaram a dizer que era quase uma apologia ao suicídio, uma apologia à morte como fim do sofrimento, né? Então foram encontradas, houve, coincidência ou não, houve uma sequência de suicídios que foram associados à leitura desse livro. Eles liam, eles teriam lido, eles estavam lendo, eles tinham acabado de ler, eles tinham. Então houve, né? Encontrava-se no meio dos pertences deles. E veja que isso não precisa ser verdade, né? Porque se eles eram jovens, né, todos da mesma idade, frequentavam os mesmos lugares, gostavam das mesmas coisas, gostavam da literatura, era um lançamento, obviamente, muitos estavam lendo mesmo. Então, era mais uma coincidência de contexto do que de tema. Mas, enfim, o livro foi proibido durante 3 anos aí, tá? Então, vamos ver. Eu separei aqui a obra, para nós darmos uma olhada, deixa eu ver se vai dar certo. Hoje ainda deu. Vamos ver. Acho que eu vou abrir 12 vezes agora o negócio. Só me fala se você está vendo junto comigo. Eu estou conseguindo compartilhar a tela ou não?
Ainda não, a senhora clicou no link e aí tá carregando. Ah, tá. Não, então, Mas até agora não apareceu, não. mas acho que é aqui, ó. Apareceu? Agora foi, agora Opa, apareceu. então tá bom. Então, vamos lá. Eu vou pegar alguns trechos, tá, Milena? Só para a gente entender o que está acontecendo. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, eu tô entendendo sim. Então, Pro, tá. Oiê. só uma pergunta, mas o nome romantismo, ele não, a senhora já disse, né, que não tem muito a ver com esse lance do romântico, do sentimentalismo, tem mais a ver com o gênero romance, né? Sim, isso mesmo. Por quê? Porque a gente... E, na verdade, tem outra confusão aí, outra coisa que nós precisamos entender. Boa pergunta. Romantismo, quando a gente fala de romantismo, enquanto sentimento, é o sentimento da pessoa romântica. Nossa, eu sou muito romântica. Nossa, ele fez aquele romantismo. Atualmente, a conotação atual, tá? Então, é esse sentimento. Nós temos o romantismo, que é o estilo literário, o estilo de época, que aí é tudo que foi produzido nessa época e que traz todas essas características que eu te falei. E quando nós falamos no gênero romance, ó que louco, não precisa ser história de amor. Romance é, é gênero, mas é pela estrutura. Então, nós temos no texto narrativo, nós temos, por exemplo, o conto, que é um texto curto, um texto que acontece normalmente num espaço pequeno, com poucos personagens e uma trama. Nós temos a novela, que tem mais tramas, mais focos de ação e um número maior de personagens. E nós temos o romance. Quando a gente fala em romance, é o tipo de estrutura do livro. Então, qual é a estrutura do romance? Ele tem uma história central, né? Um foco, uma trama central. Eu tenho o protagonista e o antagonista. Eu tenho os personagens secundários. Ah, mas tem outras historinhas? Até tem. Mas essas tramas, elas também estão ligadas à trama central. Então, esse romance que a gente fala, quando a gente fala do livro, esse é um romance, a gente pensa assim, é uma história de amor. Mas, na verdade, também não precisa ser. É o romance, é o gênero, como você falou. E quando eu tenho, por isso que eu tenho o romance romântico, que tem gente que acha que é pleonasmo, não é. Eu tenho o romance romântico, que é o romance que fala de uma história de amor. Eu tenho o romance policial, que a principal trama é um mistério, um caso policial. Eu tenho o romance de ação, eu tenho o romance de ficção, eu tenho o romance histórico. Ai, que são os melhores. Qual é o romance histórico? Aquele que nós temos um fundo baseado num fato histórico, e aí o personagem coloca uma trama, coloca personagens, o autor, né? Coloca personagens fictícios para viver um contexto histórico, a gente chama de romance histórico. Então, quando eu falo de livro, de gênero, romance, é o que você falou, é o tipo de texto. E esse romance pode ser romântico, policial, histórico, de ficção, baseado em fatos reais, enfim. E eu tenho o sentimento romântico. E eu tenho a escola do romantismo. Falei, não falei nada, deu para entender. Não, deu para entender sim, deu para entender, Pro. Então, tá bom. Então, olha só, que máximo. Então, eu vou pegar alguns trechos só para a gente entender como as coisas vão acontecendo, tá? Então, sofrimentos do jovem Werder. Então, começa assim, olha. Juntei cuidadosamente tudo quanto me foi possível recolher a respeito do pobre Werder. Olha já a característica aqui do pobre Werder. E aqui vos ofereço, certo de que mo agradecereis. Sei também que não podereis recusar vossa admiração e amizade ao seu espírito e caráter, vossas lágrimas ao seu destino. E a ti, homem bom, que sentes as mesmas angústias,
do desventurado Werder, possas tu encontrar alguma consolação em seus sofrimentos. Que esse pequeno livro te seja um amigo. Se a sorte ou a tua própria culpa não permite que encontres outro mais à mão. Então, 4 de maio, então ele começa explicando já que ele vai contar uma história triste do Werther. Ok. Desculpa, 4 de maio já é a carta aqui. Tá? Então, vamos lá. Vou ler alguns trechos aqui. Contente eu por haver partido, meu caro amigo, que é então o coração humano? Apartar-me de você que tanto estimo, você de quem era inseparável e andar contente? Mas eu sei que me há de perdoar. Longe de você, todas as minhas relações não parecem expressamente escolhidas pelo destino para atormentar um coração como o meu? Pobre Leonor! E, no entanto, eu não sou culpado. Cabe-me alguma culpa se, procurando distrair-me com as suas faceirices, a paixão nasceu no coração de sua irmã? Entretanto, serei eu inteiramente irrepreensível? Não procurei alimentar os seus sentimentos? Eu mesmo não me divertia com o seu modo inocente e sincero de expressá-los, que tantas vezes nos fez rir, quando na verdade não havia motivos para riso? Não, que é o homem para ousar lamentar-se a respeito de si mesmo? Meu amigo, prometo emendar-me. Não mais, como foi sempre meu costume, repisarei os aborrecimentos miúdos que a sorte nos reserva. Quero fruir o presente e considerar o passado como passado. Você tem razão. Os homens sofreriam menos se não se aplicassem tanto, e Deus sabe por que eles são assim, a invocar os males idos e vividos, em vez de esforçar-se por tornar suportável um presente medíocre. Uau! Então aqui a gente já percebe o tom com o qual ele começa. Olha, eu fui viajar, você me desculpe, meu Deus, eu tô feliz por ter saído, embora eu tenha muita ligação com você, mas você sabe, né, todas as pessoas que passarem pelo meu caminho não são pessoas que foram postas assim, como eu, né, como você no meu caminho, para nós sermos felizes. E a Leonor, aí a gente entende que, na verdade, a Leonor é irmã do amigo dele. E o que aconteceu? Ele sabia que ela era apaixonada por ele, como ele mesmo fala, mas ele não queria nada. Ele alimentou as faceirices dela, mas ele não amava. Então ele teve que partir. Então aqui nós já temos algumas características, né? Ele está indo, ele está viajando, ele é alegre, mas poxa, ela me ama, mas que pena, eu não a amo. Espero que isso não nos torture. Estou indo, sou um bom vivan e que a gente não fique repisando o passado. Que bom se nós vivêssemos o presente. E aqui, olha, por tornar suportável um presente medíocre. Aqui nós já temos o quê? Um certo pessimismo, né? No parágrafo seguinte, olha, a gente percebe que ele não falou muito tchau, né? Tenha bondade de dizer à minha mãe que me ocuparei da melhor forma possível do negócio que ela me incumbiu e mandarei notícias dentro em breve. Então ele foi passear, ele foi viajar, mas ele tá, olha, fala para minha mãe aí que, né, que eu vou cuidar do que ela me pediu. Avistei-me com minha tia e não achei tão má como a pintam em nossa casa. É uma mulher vivaz, arrebatada, de excelente coração. Expus-lhe os prejuízos causados à minha mãe pela retenção da parte que lhe cabe na herança. Olha, então temos aí a questão do dinheiro. Minha tia contou-me os motivos, dizendo-me as condições mediante as quais está disposta a enviar-nos tudo quanto reclamamos, e até mais alguma coisa. E aí ele vai contando. Então, ele vai aqui na primeira carta, nós vamos entender toda a história dele. Então, existe uma questão da herança que eles têm que receber. Ele saiu, né, de casa, foi viajar, mas ele está feliz. Aí ele descreve o lugar que ele está. Ele fala que a solidão no paraíso é um bálsamo,
né? Que ele transborda exuberante na primavera. Então, aqui nós temos a valorização da descrição, o sentimento dele, né? A solidão. Então, ele se sente sozinho, mas ele vai colocando, existe uma composição aqui do cenário, a natureza entrando oh meu Deus, nessa descrição como sendo uma, um fator que ameniza, né, a dor dele. E aí ele vai contando aqui sobre as coisas, essa foi a primeira carta. Aí ele escreveu de novo, ele vai colocando a data aqui. Minha alma inunda-se de uma serenidade maravilhosa, harmonizando-se com as doces manhãs primaveris que procuro fluir em todas as minhas forças. Estou só e abandono-me à alegria de viver nessa região criada para as almas iguais às minhas. Sou tão feliz, meu amigo, e de tal modo mergulhado no tranquilo sentimento ao egocentrismo e o subjetivismo e o egocentrismo mais bordado de egocentrismo. Sentindo da minha própria existência, mergulhado no tranquilo sentimento da minha própria existência, que esqueci minha arte. Nesse momento, muito bem, ser-me-ei, nesse momento, oh meu Deus, ser-me-ia impossível desenhar a coisa mais simples. No entanto, nunca fui tão grande pintor. Então, a gente percebe que ele está indo buscar alguma coisa, ele vai se revelando, então a gente descobre que ele é pintor, que ele está procurando alguma coisa, mas que ele não está no momento, ele ainda está numa de descrever toda a natureza e como ele se sente, né? Se tu pudesses exprimir tudo isso, se tu pudesses exalar sequer e fixar no papel tudo quanto palpita dentro de ti, com tanto calor e plenitude, de modo que essa obra se tornasse o espelho de tua alma, como a tua alma e o espelho de Deus, meu amigo. Este arroubamento me faz desfalecer. Sucumbo sob as forças dessas visões magníficas. Ele ainda está encantado com o lugar que ele está. E aí ele continua assim, ele vai escrevendo, então vamos ver um pouquinho mais para frente. Aí ele começa a escrever a gente do lugar. Ele está numa vila e ele começa a escrever as pessoas do lugar. A gente humilde do lugar já me conhece e estima, sobretudo as crianças. A princípio, quando as abordava e interrogava amigavelmente a respeito disso ou daquilo, alguns, supondo que era para troçar deles, me repeliam rudemente. Eu não me agastava, porém isso fez-me sentir mais vivamente a verdade de uma observação por mim muitas vezes feitas. As pessoas de condição elevada mantêm habitualmente uma fria reserva para com a gente comum, só pelo temor de diminuir-se com essa aproximação. Além disso, aos imprudentes que só fingem condescendência para melhor ferir com seus modos arrogantes a gente humilde. Então, aqui, sutilmente, nós vemos uma crítica olha, romantismo, mas são burgueses, mas o quê? Uma observação, uma crítica, né? Às questões da burguesia. E aí, nessa carta, ele começa a falar sobre as pessoas, né? Vamos lá. Ele continua, aí ele fala da gente, fala de tudo. Aí, vamos lá. Aqui. Sabia que estava por aqui. Vamos lá. Apesar disso, são excelentes pessoas. Muitas vezes chego a esquecer-me de mim mesmo para participar com elas dos prazeres acessíveis às criaturas humanas. Ele vai fazer parte de quem é pobre. Na alegre reunião em torno da mesa, modestamente servida, onde reina a cordialidade mais franca, uma excursão de carro, um bailezinho improvisado, etc., sinto muito bem nesse meio, contanto que não me lembre do mundo de aspirações adormecidas nos mais íntimos do meu ser, entorpecendo-se na inação e que eu preciso ocultar com todo cuidado.
Como isso me aperta o coração. E, no entanto, ser incompreendido é o destino de todos aqueles que se parecem comigo. Então, ele já coloca aí que ele é incompreendido, etc. Por que a minha amiga da juventude está morta? Por que cheguei a conhecê-la? Ai de mim! Poderia dizer a mim mesmo: és um insensato em busca daquilo que não encontra neste mundo. Então, ele começa a falar das dores dele. Aí ele vai indo, Milena. Então, em cada carta, ele começa a aumentar os questionamentos dele, tá? E ele começa a encontrar as pessoas. E é aqui que ele vai conhecer a Carolina. Então, aí ele começa, olha, a vida humana não passa de um sonho. Mais de uma pessoa já pensou isso, pois essa impressão também me acompanha por boa parte. Quando vejo os estreitos limites onde se acham encerradas as faculdades ativas e investigadoras do homem, faculdades é capacidade de pensamento. E como todo o nosso labor visa apenas a satisfazer nossas necessidades, as quais, por sua vez, não têm outro objetivo senão prolongar nossa mesquinha existência, quando verifico que nosso espírito só pode encontrar tranquilidade quanto a certos pontos das nossas pesquisas, por meio de uma resignação povoada de sonhos, como um presidiário que adornece as figuras multicoloridas e luminosas perspectivas das paredes de sua célula, ou cela. E aí, ele vai questionando essa vida humana, vai falando da miséria, vai falando das paixões, vai falando que a gente simples consegue entender melhor a vida. Então, carta por carta, né? E em determinado momento, ele vai conhecer a Carolina. Agora, deixa eu ir lá para frente. Ok. Vamos começar aqui. Meu amigo, quer uma comparação? Todas essas coisas são como o amor. Um jovem dá seu coração a uma mulher, passa junto dela todas as horas do dia, prodigaliza todas as suas faculdades e tudo quanto tem a lhe testemunhar que se consagra a ela inteiramente. Aparece um pedante, um homem de bom senso, e diz ao moço: Meu caro senhor, amar é próprio do homem, mas é preciso amar como uma pessoa razoável. Repartir vosso tempo, consagrando uma parte ao trabalho e outra às vossas horas vagas somente à mulher amada. Dai um balanço em vossa fortuna, retirando daquilo que sobrar, não vos proíbo que lhes façais presentes, mas não muitos. Por exemplo, quando ela realiza suas festas por ocasião de aniversário, etc. Então, na verdade, ele vai exemplificar aqui o que ele acaba fazendo, tá? Mas não era essa parte que eu queria te mostrar, não. Aqui. Aqui, essa aqui que eu queria. Então, ele vai contar aqui que ele vai se apaixonar. Olha só a idealização e como o amor surge para eles do nada, tá? Ao cair da tarde, apareceu uma mulher ainda jovem, com uma cesta no braço, e dirigiu-se às crianças, que não soltaram um pio, gritando de longe: Felipe, você é um bom menino? Ela cumprimentou-me. Eu respondi e me aproximei, perguntando-me se era a mãe daquelas crianças. A mulher respondeu que sim. E depois, Jesus, perdi. E depois de dar ao Felipe a metade de um pãozinho, tomou-lhe o pequerrucho, beijando-o com uma efusão maternal. Entreguei o pequeno ao Felipe, disse-me ela, para ir à vila comprar pão branco, açúcar e uma panela de barro. Com efeito, eu vi tudo isso dentro da cesta, cuja cobertura havia caído. Agora vou fazer para o meu Joãozinho uma boa sopa esta noite. Imagine o senhor que o mais velho quebrou ontem a panela de barro. Então, na verdade, ele vai, só para te encurtar, ele vai começar, ele vai perceber a simplicidade da mulher e ele vai começar a se encantar. E aí ele vai falar dessa mulher, dessas crianças, e ele vai conhecer a Carolina. Vou lá para o fim.
Ele conhece a Carolina, a Carlota, a Carol, e ele vai se apaixonar por ela. Mas, ao contrário do que ele esperava, ela é noiva, ela é comprometida. E ele vai se entregando na história, ele vai se entregando a esse amor, ele vai se entregando, e ela o trata muito bem. Ela tem um noivo que está num combate, e é um oficial, e esse noivo volta. E ao contrário do que ele pensa, né? Ele é sempre muito bem tratado pelos dois, então existe uma harmonia entre o casal. E ele vai se apaixonando, e ele vai contando essa paixão através das cartas. E ele vai sofrendo angústia, ele vai aumentando a angústia. Não sei mais em que ponto fiquei na última carta, mas sei perfeitamente que eram 2 horas quando fui dormir. E que se pudesse conversar, em vez de escrever, você ficaria acordado até o romper da manhã. Nada contei sobre o que nos aconteceu de volta do baile, e hoje ainda não tenho tempo de fazê-lo. Ele vai contando a história dele com a Carlota, ele vai contando. Só que ela não dá menções de que é apaixonada por ele, e nem muito menos de que ela tem vontade de terminar com esse noivo. Enfim, esse sofrimento vai aumentando de carta por carta, de carta por carta. Vamos aqui para você ver o final, você vê a diferença, porque senão nós vamos ficar a aula inteira lendo aqui. Deixa eu achar aqui para você. Bom, no final, na verdade, como nós percebemos, ele não aguenta esse sofrimento, e na última carta que ele escreve, ele dá um tipo de adeus, né? Ele fala que não suporta mais a existência, e ele morre, né? E aí eu queria achar a última carta, o comecinho dela. Bom, enfim. Bom, mas ele se suicida ou ele morre por outra causa? Ele se suicida, ele deixa claro, não fica assim, ele não deixa claro, mas ele se suicida. E aí aparece só no final, aparece no final o sofrimento dela. Deixa eu ver se eu pego o trecho aqui. Aqui, ó. Ele vai escrevendo para ela, tá vendo? Ó, achei, menina. Então, vamos lá. Só o finalzinho. Ele começa a escrever para ela. Vamos lá no finalzinho, olha. Ele vai descrevendo como ele quer que... Escrevi um bilhete ao seu pai, pedindo-lhe que proteja meu corpo. No cemitério, bem ao fundo, no canto que dá para o campo, há 2 tintas. Então, ele vai descrevendo tudo que quer que aconteça com a morte dele, tá? Não com o corpo dele, com o que acontece. Ao passar, o sacrificador e o levita haveriam de persignar-se diante da pedra que marcaria o meu túmulo. O samaritano me concederia uma lágrima. Veja, Carlota, que não tremo ao pegar a fria e terrível taça por onde quero beber a embriaguez da morte. É você quem me apresenta, e eu não hesito um só momento. É assim que se consumam todos os votos, todas as esperanças da minha vida, todas. Quero bater gelado e rígido a porta de bronze da morte. Essa aqui, ó. Então, ele vai escrever para ela que ele vai acabar com a vida por causa dela. Se eu tivesse alcançado a aventura de morrer, de sacrificar-se por você, Carlota, eu morreria corajosamente, e com que alegria, se eu pudesse restituir-lhe o repouso e a felicidade. Mas ai de mim, a muito poucas e nobres criaturas é dado derramar o sangue pelos seus, e com a morte iluminar uma vida nova e centuplicada para aqueles que amam. E é com esta roupa, Carlota, que quero ser enterrado. Você a tocou, você a santificou. Também isso pedi a seu pai. Minha alma flutuará sobre o caixão. Que ninguém remexa em meus bolsos.
O nó cor-de-rosa que você trazia no corpete, quando a vi pela primeira vez em meio de suas crianças, é aquela que eu estava lendo lá para você. Ó, beije-as 1000 vezes por mim e conte-lhes a história do seu desgraçado a mim. Queridas crianças, vejo-as alvoroçadas em torno de mim. Ó, o egocentrismo. Ah, como me prendi a este nó cor-de-rosa, como desde o primeiro momento não mais pude deixá-lo. Irá comigo para o túmulo. Você me deu no dia do meu aniversário natalício, com que sofreguidão o recebi. Não pensava que tudo me havia de conduzir até aqui. Calma, péssimo, calma. Aquele trecho que eu li para você, da mulher com as criancinhas, na verdade é essa Carlota aqui, tá? E aí ele vai se apaixonar e ele vai contar. Você vê que ele vai se despedindo, vai escrevendo, ele tomou uma taça. E aí, cadê? Elas estão carregadas, bateu meia-noite, assim seja. Então, Carlota, Carlota, adeus, adeus. Ele toma o vinho, ele se embriaga, e aí é como se outra pessoa aqui fosse contar o final dele. Um vizinho viu o clarão da pólvora e ouviu o estampido, mas como tudo voltou ao completo silêncio, não se inquietou mais. Às 6 horas da manhã, ao entrar com uma lâmpada, o criado encontrou-o, amo estendido no solo. Vendo as pistolas e o sangue, chamou-o, sacudindo. Nenhuma resposta. Werder estortevara. Correu ao médico, foi à casa de Alberto. Carlota ouviu bater e sentiu um arrepio por todo o corpo. Despertou o marido e ambos saltaram da cama. O criado, gritando e gaguejando, deu-lhes a notícia. Carlota saiu sem sentidos aos pés. Oh, meu Deus! Caiu sem sentido aos pés de Alberto. E aí ele vai contar. Quando o médico chegou, o desgraçado jazia no soalho. Não havia mais esperanças de salvá-lo, pois conquanto o pulso ainda batesse, todos os membros estavam paralisados. Ele havia metido uma bala na cabeça, acima do olho direito, e os miolos saltaram para fora. Fazendo uma tentativa, deram-lhe uma sangria no braço, o sangue correu e ele continuou a respirar. E aí, mas ele morre, vai até o final, ele morre, vai contar a dor dele, e aí termina com aquele começo, que é o mesmo narrador aqui contando. Deixa eu ver se aqui fala. Werder expirou ao meio-dia. A presença e as medidas por ele tomadas evitaram que a multidão se atropelasse em frente à casa. A casa, noite, cerca... Oh, meu Deus do céu, desculpa. E as medidas por ele tomadas evitaram que a multidão se atropelasse em frente da casa. Noite, cerca das 11 horas, o bailio fê-lo enterrar no local escolhido pelo desgraçado. O velho e os filhos acompanharam o cortejo. Alberto não se sentiu capaz de fazê-lo. Temia-se pela vida de Carlota. O corpo foi conduzido por trabalhadores. Nenhum padre o acompanhou. Nenhum padre o acompanhou por quê? Porque ele é suicida e isso é proibido pelo cristianismo. Então, imagine, ele vai sofrendo, ele vai sofrendo, ele vai sofrendo, e aí isso, opa, voltei aqui, faz com que ele se mate, né? Deixa eu ver aqui. Então, essa coisa deles, voltei. Essa dor dele acaba sendo como que eles dizem? Uma inspiração, acaba passando para o leitor que vivia esse contexto. Mas você percebe, não sei se deu para você perceber em alguns trechos, né, que a gente foi pulando, que existia uma visão pessimista o tempo todo dele em relação à vida, à existência humana, os questionamentos, e aí quando ele se apaixona, aquele amor era o que o salvaria dessa existência. E a Carlota é casada, ela é bem casada, e existe um trecho, eu tentei achar para você, é que esse arquivo não dá para gente, é do domínio público, não dava para eu grifar. Mas tem um trecho que ele se sente muito mal, porque ele ama a Carlota, e o marido dela o trata muito bem.
e é um gentleman, então ele vai se sentindo cada vez pior entre os dois, ele vai se sentindo um verme, se sentindo culpado por aquilo que ele sente. Então, vem vindo todo esse exagero, e aí ele se mata. E escreve a carta. Quando chegava no final, que ele, né, ele se matava, ele deixava a carta para ela, e aí fica confirmado que ele se matava, os jovens iam se compadecendo da tristeza dele, certo? Até aqui tudo bem? Dá para entender o clima do romantismo? Tudo bem, sim, Pro. Deu para entender. É um amor, assim, meio doentio, né, no caso. Ele não pode ficar com ela, ele vai e já se mata. É bem, bem bizarro mesmo. Por isso o exagero, né? Mas todas as obras, viu, Milena? Todas as obras do romantismo trabalhavam com esse exagero, com esse sentimentalismo, sabe? A fuga deles era essa. Ou eles venciam, eles conseguiam ser amados, ou eles morriam. Não tinha como, tá? Então, muita morte, muito suicídio, porque era a questão do exagero mesmo, né? Olha, quando a gente pegar aqui Amor de Perdição é a mesma coisa. Se nós formos para o romantismo brasileiro, nós vamos ver aí numa outra geração, nós vamos pegar um pouco diferente. Esse suicídio vai aparecer muito na segunda geração. A primeira geração é uma outra pegada, tá? Mas eles viviam. Ela é feita desse subjetivismo, desse egocentrismo, né? E porque havia também o tédio, nada trazia eles não tinham um sentimento de. Eles não tinham um objetivo. Na verdade, era essa. Né? Então, eles viviam por contestar algumas coisas, certo? Você quer continuar ou quer fazer um intervalinho? Mi? Ih, acho que caiu. Então, vou continuar, tá? Qualquer coisa você me fala. Então, nós vamos ter aqui. Pode continuar assim, Pro, tô entendendo. Pode. Então tá bom. Você me falar, de qualquer coisa você me fala, tá? Já está muito perto das 8 horas, das 8h30? Só para eu saber aqui, para onde eu vou. Agora é 8 e... Deixa eu dar uma olhada aqui. 8h23. Nossa, que pertinho. Amor de Perdição é outra obra que vai falar muito, que vai colocar muito sobre. Que tem todas as características do romantismo, né? Uma história de Camilo Castelo Branco. Essa daqui, eu não vou, acho que eu não vou ler para você, mas eu vou te explicar. O dia que você quiser ler, bem bacana. Ela é típica do romantismo. De um lado, aqui nós vamos ter um triângulo amoroso, na verdade. Nós vamos ter Simão, Teresa e Mariana. Bem bacana. Na verdade, são bem parecidinho com Romeu e Julieta. São duas famílias absolutamente rivais e elas têm as propriedades são próximas. E uma família, o Simão, que é o protagonista de uma família, ele é um jovem, ele é adolescente, ele é rebelde, ele tem problemas com o pai, ele tem problemas de disciplina. E do outro lado nós temos Teresa, tá? Então a Teresa é aquela moça cativa, desculpa, é aquela moça da família burguesa, aquela moça casta, aquela moça, né? E eles se apaixonam pela janela, de um ver o outro, né? E a Mariana é a filha de um ferreiro, que em determinado momento, Simão salva esse ferreiro, ou o pai dele, ou o ferreiro tem uma devoção ao pai do Simão, eu sei que ele conhece, ele acaba conhecendo a Mariana, e se torna muito amigo dela, mas ela é apaixonada por ele, obviamente. E esses dois, Simão e Teresa, se apaixonam perdidamente, sem terem conversado muito, ok?
quando nós falamos nessa paixão perdida, é quase um capricho. O que você falou é verdade. Esse amor desses jovens românticos é quase um capricho. Tem que acontecer, senão vai dar ruim, sabe? E aí eles vivem esse amor proibido através de bilhetes. E quem leva essas correspondências tem muito da irmãzinha do Simão e essa Mariana. E essa, a Teresa, ai, eu acho que eu não estou fazendo confusão, não, é a Teresa mesmo. Ela é prometida para um primo. Ela já está com que é outro princípio da burguesia, né? O pai havia É um prometido primo? a um primo, é. Nossa, então é muito parecido com Romeu e Julieta mesmo. Que a Julieta, ela também é prometida pra um primo, não é? É isso mesmo. Mas é muito parecido. É como se você visse as duas famílias aí guerreando. É muito, a trama é bem parecida mesmo. Bom, e aí segue, como nós já sabemos, né? Ela é prometida e o pai não abre mão, fala que se ela, em determinado momento, todo mundo fica sabendo, ela tem uma fuga que é frustrada dos dois, e esse primo vai em defesa da honra dele e é ferido numa luta por Simão. E ela se recusa mesmo. Bom, no final da história, o Simão é preso e o pai a manda para um convento. Ele quer que ela vá para um convento porque ela não vai ficar com ele. Resultado, aquele drama todo, né? Isso a gente fica a história inteira, encontra, não encontra, fica, não fica, e vai. O que é bonitinho nesses romances é que pelo menos é uma coisa mais rápida, né? Porque eles não têm muita trama, então. Mas aí vem a questão do romantismo. Nesse meio tempo, enquanto ela está no convento, porque ele seria, na verdade, ele teria que ser, eu acho que ele receberia uma pena mais dura, mas como o pai dele não intercedeu para livrá-lo da pena, mas acaba intercedendo para ele não ser preso ali, ou para ele não receber uma pena de morte. Então, ele seria levado para outro lugar. E ele fica num navio esperando a partida. Então, ele é um preso e ele está no navio esperando a partida. Para ir para onde ele tem que ir. E esse navio, o porto, fica em frente a torre do convento, lá do outro lado, no Rochedo. Então, a Teresa fica pela janela da cela dela, olhando o navio, e ele aqui. E Simão também está ferido. Ele também está ferido, ele foi ferido e ele fica doente ali no navio. E a Mariana, que gostava dele, vai para cuidar dele. Ela fica no navio com ele, porque ela realmente gostava dele. E nisso a Teresa está lá no convento, na torre, sem comer, enfraquecida, vulnerável, e prefere a morte a viver. Bom, no frigir dos ovos. O que nós temos aí? O Simão morre antes de ser levado, antes que o navio parta. Ele morre. E aí, numa cerimônia, o corpo dele é lançado ao mar. A hora que o corpo vai ser lançado ao mar, a Mariana se abraça ao corpo e se mata junto com ele, porque ela o amava muito, fala bastante da dor dela. E o que acontece? Quando ela afunda, elas usavam aqueles aventais, né? Aí fala que boiam as cartas. Na verdade, como ela que fazia essa entrega de cartas entre eles, fica revelado por alguns detalhes que ela não entregou as coisas. Que ela não entregava algumas coisas. Então, as cartas boiaram. Ela morre abraçada ao corpo de Simão, ele morre e a Teresa morre lá no convento. Ou seja, a morte é a fuga da realidade. Não vou viver essa realidade sem esse amor.
Então, de algum jeito, todo mundo tem que morrer. Então, o amor de perdição também tem essa questão desse amor exagerado, né? Dessa busca, desse egocentrismo, é uma coisa desmedida mesmo. E adolescente, porque, na verdade, os protagonistas são adolescentes. Quem escrevia também não era muito maduro, né? Que eles estavam vivendo esse período, mas os protagonistas são adolescentes também. E existe essa questão do exagero, tudo ali corroborando para essa questão do romantismo. Essa é uma pincelada do romantismo na Europa, tá? O Brasil também teve um romantismo vasto, também tivemos obras importantes, um período bem bacana, assim, eu gosto bastante do romantismo. No Brasil ele começa uns 40 anos mais tarde, uns 30 e poucos anos mais tarde, que ele começou na Europa, tá? A obra, que é reconhecida como marco, é Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães é um autor do romantismo brasileiro, mas ele também tem, na verdade, ele também vai fazer parte do movimento indianista, tá? O nosso romantismo se desenvolveu em 3 gerações, na verdade. Eu coloquei aqui para vocês 3 gerações distintas, né? Mas nós temos, elas são reconhecidas como primeira geração, segunda geração e terceira geração. Tá? Nós temos, nessa primeira geração aqui, características diferentes dessas e características diferentes dessas. Nós vamos perceber também, aqui eu coloquei como geração indianistas, mas nós vamos ter os romances românticos aqui também, tá? Então, ela vai se desenvolver em 3 vertentes, mas não é que acabou uma para acabar outra, para acabar outra. Até existe, né? Uma produção que predomina num tempo, aí algumas são contemporâneas, aí vem vindo a segunda geração. A terceira geração já vai anunciar outras características, já vai ser mais um movimento de transição entre o romantismo e o realismo, tá? Então, nós vamos ver agora as gerações que surgiram, que se desenvolveram no Brasil durante o romantismo, certo? Então, a primeira que nós vamos estudar aqui é o indianismo. Lembrando, Milena, assim, que nessa primeira geração também tem o romance urbano, que eu vou te explicar, tá? Mas nós temos aqui, nós vamos começar pelo indianismo, que se deu na primeira geração romântica. E o que é esse indianismo? Nada mais é do que o nacionalismo. Aqui, lá na Europa, a fuga do tempo em que eles viviam, eles buscam o passado medieval, o passado glorioso, o passado de lutas, de vitórias. Eles resgatam esse passado, o cavaleiro medieval. Nós não tivemos essa história medieval. O nosso passado é um passado colonial. Para eles resgatarem o nosso nacionalismo, eles vão, obviamente, pular essa questão da colonização e vão lá para o passado do índio. Então, eles vão transformar o índio no herói nacional. Daí a questão do indianismo. Eles vão falar muito da figura do índio em contato com o branco, com o europeu. Então, eles vão construir a figura do índio como herói. Mas qual é a pegada? Esse índio que é herói vai defender não a cultura dele, não os ideais dele. Não, esse índio vai ser transfigurado, ele vai ser revestido, ele vai ser idealizado de acordo com os valores burgueses. Então, eles vão atribuir
as características do herói medieval, do herói europeu, ao índio brasileiro. Então, esse indianismo vem. A questão aqui do bom selvagem, né? Esse índio é sempre, não que não seja, mas ele é bom, ele tem sentimentos de heroísmo, ele tem uma fidelidade ao elemento europeu, né? O bom selvagem é o índio, na verdade, que aceita o mundo que o europeu vai apresentar para ele. Entre esses autores indianistas, nós temos grandes obras, viu, do indianismo. Nós temos José de Alencar, e as 3 obras que a gente pode destacar aqui é o Guarani, Iracema e o Birajara. Nós vamos falar sobre Iracema. Gonçalves Dias, com o poema Ijuca Pirama, Os Timbiras e Canção do Tamoio. Esse poema Ijuca Pirama é muito impressionante, muito legal. Depois eu vou comentar com você o enredo dele. E Gonçalves de Magalhães, com a Confederação dos Tamoios e os Indígenas do Brasil perante a História. Então, nós temos esses nomes que vão se destacar dentro do indianismo. Mas quem destaca mesmo... Ops, ia tirar esse slide que eu não consegui colocar música. Não deu tempo. Então, quem vai se destacar aqui no indianismo, né, para nós vamos esticar o olhar um pouquinho para José de Alencar com o romance Iracema, tá? Então, dá tempo de eu explicar Iracema para você? Ou é melhor deixar para a aula que vem? São 8h30? Deixa eu ver qual é só, peraí. Ai, meu Deus, voltou. Acho que você caiu. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Eu acho que a nossa internet caiu. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui em Iracema e a aula que vem nós retomamos, tá bom? Nós vamos começar a falar sobre o indianismo. Milena, lembrando você que a professora colocou para vocês o tema de redação, o exercício de redação, a escrita. Então, se vocês tiverem tempo, se você tiver tempo de dar uma olhadinha, de tentar escrever, é bem legal, tá bom? É uma oportunidade bacana que vocês têm de começar a escrever, de valorizar esse momento, de treinar essa escrita. Acho que vale a pena, tá certo? Grande beijo, até semana que vem.